Muito boa noite, caro telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do Resenha Semanal. Sempre assim, todos os domingos, entramos em sua casa a esta hora para levar até si uma noite de debate em torno de assuntos candentes que marcam a atualidade nacional. Hoje não vamos fugir à regra, temos como temas de fundo a questão do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, a deserção de André Matsangaíssa Júnior da Junta Militar da Renamo e, por fim, um relatório divulgado pela Amnistia Internacional que denuncia violações de direitos humanos na província de Cabo Delgado, esta que vem sendo assolada desde 2017 por ataques terroristas. São estes os temas para esta noite e tenho como painelistas Renato Malega e Miguel Mabota, quem desde já saúdo e agradeço pela presença em estúdios. Começo mesmo por interagir consigo, Renato Malega, para ter de si o seu ponto prévio. Muito boa noite. Muito boa noite, saúdo o telespectador, ao meu colega do painel, bem como a equipa que torna possível este programa. Escolhi como ponto prévio a celebração do 12º aniversário do Movimento Democrático de Moçambique. Hoje, domingo, dia 7 de março, o MDM completa 12 anos da sua existência como partido político e é o primeiro aniversário sem Davis Simango. É o primeiro aniversário sem o fundador desta organização política. É para nós, ao longo do país, aconteceram as manifestações política de celebração desta data, mas sempre pensando na vida e obra do engenheiro Davis Simango. Para nós, MDM, julgamos que esta data é um momento de reflexão de como imortalizar o nosso precursor, o engenheiro Davis Simango, que sonhou um Moçambique para todos, e julgamos que os membros do MDM são unânimes neste momento que a melhor forma de chorar a perda do Davis Simango é honrar as suas obras e imortalizá-lo. Muito obrigado. Muito bem, passo a interagir consigo, Miguel Mabot. Boa noite, quero ter também de si o seu ponto prévio. Sempre eu agradeço primeiro ao Deus de milagres, que Ele é providente das nossas vidas, assim como da nossa proteção. E, em jeito de ponto prévio, eu queria observar um pouco sobre as demolições havidas no município de Maputo, não é? Na zona Costa do Sol, e que eram casas já erguidas, aparentemente concluídas as obras, houve aquelas demolições e vejo que aquele processo vem desde 2017, por exemplo, né? E penso que os tribunais deveriam ser mais céleres na tomada de decisões ou nas sentenças, porque pela morosidade as pessoas foram construindo as casas com esperança de que se ganhariam a causa. Então, para aquele gênero de litígio, acho que podiam ser mais céleres, que é para evitarmos muitos desabores para os cidadãos. Obrigado. Muito bem, vamos iniciar então o debate em torno dos temas que elencamos hoje. Começamos pelo Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Atenção que aqui a nossa abordagem vai incidir essencialmente sobre aspectos ligados à gestão da vacina na perspectiva de logística para a sua administração, mobilização da população, bem como o combate à desinformação, uma questão vincada pelo Primeiro-Ministro no seu discurso a quando do lançamento deste Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em Maputo. Mesmo para começar, vou interagir consigo, Renato Malega. Gostaria de saber deste plano apresentado pelo Executivo moçambicano, que aspectos principais reteve? Bom, muito obrigado. Começo primeiro lamentando que nós tivemos este plano, portanto, apenas na última sexta-feira é que foi tornado público. Ficou claro que Moçambique recebeu a vacina antes de se planificar. Quero fazer reparo desse aspecto porque julgo isso em termos concretos. O nosso país já sabia que teríamos vacina tarde ou cedo.
É verdade que havia uma primeira abordagem, quando começou-se a falar da vacina, perspectivávamos que a vacina fosse começar em julho, junho ou julho, esta era a primeira previsão. Mas o mais importante a reter neste momento é que, de facto, já temos um plano de vacinação, já temos prevê algumas questões muito importantes. Uma das questões que eu retive da vacinação é o fato das faixas etárias, que este plano exclui, portanto, menores de 15 anos, e provavelmente há uma razão, portanto, científica que resulta desta decisão, e é importante isto, que haja cada vez maior comunicação com a população. As decisões políticas que são tomadas com vista à planificação, portanto, essas decisões precisam de ser disseminadas para que não encontrem qualquer dúvida. Fala-se da questão da desinformação, mas às vezes a desinformação nasce quando há ausência de uma informação oficial. Daí que um dos desafios neste momento, como plano, enquanto decora a vacinação, porque já segundo a previsão, já amanhã, segunda-feira, poderá começar a vacinação, mas já vamos atrasados na questão da educação cívica. Se tivermos que começar a atingir as populações, é preciso que toda essa população seja informada sobre os pormenores. Ainda vou voltar assim justamente nesta questão da mobilização da população. De forma breve, Miguel Mabote, quero ter de si também os principais aspectos que reteve deste Plano Nacional de Vacinação para avançarmos rapidamente para outras questões. Bom, o que eu retive aqui, eu queria me cingir mais no decreto sobre a priorização faseada dos grupos. É assim, é que no artigo 3, sobre a priorização, e depois vamos ver que o pessoal de saúde é que tem prioridade, porque por ser altamente exposto, portanto, à infecção. Lidam com doentes, também eles podem estarem afetados, transmitir para os doentes, vice-versa. Mas a minha questão nós estamos habituados, quando são eventos assim, não é? De cariz nacional, de abrangência nacional, quero dizer isso, a ser o Presidente da República a fazer o lançamento, ou o início, por exemplo, né? Quando nós temos receamento eleitoral, o Presidente da República é quem vai se anunciar em primeiro. E depois há aquele efeito cascata em que nas províncias são os governadores e por aí. E então, nisto também, não sei se isso vem, porque aqui não está patente aqui no plano. Mas assumindo que esses atos que mencionou, o recenseamento eleitoral é um ato político e aqui estamos a falar de saúde. Não, eu estou a colar isso ao quê? Ao fato da própria educação cívica das pessoas. No sentido de pessoas acreditar que é um processo fiável. É algo para participar e acreditar. É nesse sentido que eu digo. A persuasão, não é? É que, penso eu que aqui são profissionais de saúde. O Presidente da República não é profissional de saúde. Mas ele devia ser o primeiro a ser vacinado. Muito bem. E a ser vacinado, depois são outras pessoas, os governadores por aí, nas províncias, que é para... esse é um fator de mobilização das massas. E também começamos a quebrar alguns rumores, não é? Da própria eficácia ou não da própria vacina. Porque se não acontecer isso, as pessoas vão dizer, por que eles não se vacinam primeiro? Não sei se está a perceber o meu raciocínio. Então, a ser o Presidente da República, a ser os ministros, a ser os governadores nas províncias, isso leva as pessoas a acreditar que sim. Se calhar é melhor participarmos. Pois se não acontecer isto, não é? Nós podemos alimentar aqueles rumorejos que têm acontecido. Nessa perspectiva que estou a colocar isto. Muito bem. Justamente sobre esta questão da participação, da adesão da população a este processo, a esta campanha nacional de vacinação, Renato Malega gostaria de perceber que extrai de si
na sua percepção, que estratégia o Ministério da Saúde pode ou deve adotar para mobilizar a população, o grupo-alvo, a aderir à vacinação, tomando em consideração que as campanhas de vacinação, de um modo geral no país, sempre visaram crianças. As mensagens que foram difundidas foram: leva a sua criança, o seu filho, dos 0 aos 5 anos para o posto de saúde mais próximo para receber vacina contra sarampo, contra polio e por aí fora. E desta vez estamos a falar de população jovem e adulta, que vai pegar em si mesmo e dirigir-se aos postos de saúde para se vacinar. Bom, é mais complicado quando se trata de adultos, precisamente por razões que até um pouco o colega Mabote fez menção. Os adultos são mais rigorosos, sobretudo quando descemos para o contexto rural. Para além das experiências que nós temos de vacinação de crianças, nós já tivemos experiências não muito boas dessa questão de vacinação ou de prevenção, quando tratou-se da questão de cólera. Quero lembrar, tivemos situações na zona norte, no cima da praia, mas também em Angoche, Nampula, por aí fora, relatos de situações em que profissionais de saúde foram mandados voltar, algumas vezes até espancados, acusados de estarem a lançar a semente da cólera para as populações, no lugar. Portanto, isto por quê? Há ausência de comunicação, de disseminação de informação previamente, preparar as populações. Quando o colega Mabote, por exemplo, fala da necessidade de serem os dirigentes os primeiros a tomarem a dose de vacina publicamente, e isto tem que descer em cadeia, porque as lideranças desse Estado vão até a base, até encontrar os líderes comunitários. Portanto, este exercício tem que acontecer, este exercício é importante que aconteça para permitir que compreendamos que de fato estamos diante de uma situação. Porque a questão, por exemplo, da Covid-19 é uma questão que parece que é mais urbana. À medida que se chega na zona rural, pouco fala-se desse problema. E porque pouco fala-se, é difícil que hoje alguém introduza um medicamento na perspectiva de que este medicamento é para curar um problema que se calhar pouco é falado. Então, o mais importante é que cada dirigente, cada líder comunitário precisa de ser envolvido na questão da educação cívica, aproximar as comunidades, transmitir com muita clareza aquilo que se pretende, e o pessoal de saúde, naturalmente, que é prioritário neste momento, seria muito importante até esta vacinação do pessoal de saúde tornar-se pública naquelas comunidades onde tem um enfermeiro, que esta vacinação acontecesse diante das populações para compreender que de facto isto é uma verdade. Miguel Mabote, no seu discurso, o Primeiro-Ministro, quando o lançamento do Plano Nacional de Vacinação, destacou a questão do combate à desinformação como uma batalha importante para garantir a adesão da população à vacinação. Como sanar esta questão num contexto de maior expansão, sobretudo das redes sociais? Sabemos que este é um campo fértil para informações falsas, e estamos diante deste processo de suma importância para o país. Sim, acho que a primeira medida que tem que se tomar para mitigar ou mesmo combater a desinformação tem que ser a partir dos próprios métodos usados, não é? Neste plano de vacinação. É assim, nós, Moçambique adquiriu, como é que chama aquilo, vacinas, através do mecanismo COVAX. O mecanismo COVAX é o entendimento lá da OMS que faz questão de alocar vacinas mais baratas, não é? Mais baratas aos países pobres, como Moçambique. Portanto, mas também há outras vacinas mais caras, não sei se está a perceber. Então, se nós começarmos, porque esta vacina é uma doação, não é? E por sinal vem da China, aquilo que eu disse, os dirigentes públicos não se vacinarem agora, não é? Isso vai alimentar rumores. Porque é uma vacina mais barata que veio, também é uma oferta, então essa quero começar por nós, não é? Enquanto há mecanismo para a aquisição de outras vacinas mais caras, não sei o quê. Porque se nós vamos às farmácias aqui na cidade, não é? O que acontece é que tu chegas lá, queres paracetamol. Perguntam, qual é o paracetamol que queres? É da Índia ou de Portugal? Perguntam, não é?
Quer dizer que a proveniência do medicamento pode ter algo a contar na sua própria eficácia. Então, isto aqui, se não vacinar os dirigentes, não é? Isto vai alimentar rumores. Muito bem, mesmo para concluirmos este toque sobre o Plano Nacional de Vacinação e indo agora para a comunicação, a última comunicação do Presidente da República à Nação sobre esta questão do estado de calamidade pública, Renato Malega, como olha para esta questão da retoma das aulas presenciais em todos os subsistemas de ensino e a conciliação com a questão das aulas no curso noturno? Bom, eu vi um grande déficit na comunicação do chefe do Estado, porque, como eu disse da vez anterior, é que o trabalho está a ser feito, a comunicação que o chefe do Estado faz, devidamente aconselhado pela Comissão Técnico-Científica, não estamos a ter o lado científico da coisa. Nós esperávamos nesta comunicação que o chefe do Estado nos apresentasse resultados da primeira experiência do recolher obrigatório, por exemplo, em que nos permitisse aferir que, por causa do recolher obrigatório, nós reduzimos de tanto a Y a questão das contaminações, a questão das mortes e tudo mais. E por conta disso, encorajar que vamos continuar por esta via e não só. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, de fato, continuamos a ter problemas sérios. A própria Ordem dos Advogados veio ao público, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados veio ao público a dizer que há violações na atuação da polícia nessa questão do recolher obrigatório. Agora estamos já a ser colocados a possibilidade de início, aliás, nem é possibilidade, já se decidiu a retoma das aulas, mas não está especificado o tratamento, portanto, concreto daquelas dos estudantes pós-laboral ou curso noturno, se assim preferir. Isto o que significará? Significará, se nós avançamos a coisa como está anunciada, vamos ter choques. E nós não temos muito tempo para tratar a questão de identificar quem é estudante e quem não é estudante. O que vai acontecer é que a ideia de nós reduzirmos as contaminações vamos aumentar, porque a polícia, quando recolhe as pessoas, há aqueles aglomerados todos nas viaturas e, consequentemente, vão às celas fechadas. No lugar de diminuir as contaminações, nós vamos cada vez mais maximizando as contaminações. Bem, Miguel Mabota, também o seu comentário sobre esta questão da comunicação do Presidente da República à Nação. Bom, é assim, o que eu constatei foi que o Presidente da República foi reiterar a vigência do Decreto 2, de 4 de fevereiro. Apenas fez o levantamento ou anulou, portanto, o artigo 15 da suspensão das aulas. Foi isso que foi anular. Do artigo 15, portanto, do decreto 2, 4 de fevereiro. Foi apenas anunciar isso, quer dizer, o decreto está a 99,9%. Agora, o que eu posso ver aqui, como dizia o meu colega, a parte científica, não é? Aqui encontramos mais o peso político do que a parte política. A parte política, a parte econômica não teve nenhuma abordagem. Isso porque a ciência tem que trazer números, não é? Tem que trazer números. Olha, continuamos a errar, porque o transporte público não se diz que nível de infecções a partir do transporte público não vem isso, não é? Mas há muitos cientistas lá na comissão. Nas igrejas, não vem isso mais ou menos uma amostra de a que nível as igrejas se infectam, não é? Por serem igrejas. Também não vem aqui, por exemplo, eu não sei se a título experimental, ouvi isso, que a título experimental, caso acontecerem casos de Covid, vão se interromper as aulas. Não sei se está a perceber. Isso é como experimentar a profundidade das águas através de pessoas. A mesma coisa isso. Dizer, entra lá, vermos a profundidade, depois, se não estiverem profundas, continua. Profundas, depois sai. Porque não deviam dizer que caso... Tem que partir de uma base científica que não. Aqui estamos certos que nós vamos, como que chama, iniciar com as aulas. Ademais, a questão também do pós-laboral não ficou claro.
o que é que se faz isto, não é? Qual a retoma ou não do pós-laboral, tendo em conta que a vigência do recurso obrigatório começa às 21 até às 4. Então, é preciso esta clareza aqui antes que as pessoas iniciem. Muito bem, vamos sair para uma breve pausa. No próximo bloco vamos abordar o segundo tópico de debate para esta noite. Estou a falar da junta militar da Renamo, que teve uma deserção de peso com André Matsangaíssa Júnior a abandonar aquele grupo armado e a regressar ao convívio dos moçambicanos. Não saia daí, nós voltamos dentro de instantes.